Hoje, a gente vai desvendar uma das transformações econômicas mais espetaculares da história. Como é que a China conseguiu saltar de uma nação rural, super isolada, para a superpotência global que conhecemos hoje? Bora mergulhar nessa história? E para começar, olha só esse número, que resume bem o tamanho do feito. Desde 1978, o PIB per capita da China se multiplicou por mais ou menos 60 vezes. É uma escalada de riqueza e desenvolvimento numa velocidade que o mundo quase nunca viu. E para a gente ter uma ideia real da escala dessa jornada, basta olhar essa comparação. Pensa bem, em 1978, a gente está falando de uma China com economia fechada, centralizada e massivamente rural. Hoje ela é a segunda maior economia do mundo, um gigante urbano e o maior exportador do planeta. O salto é simplesmente impressionante. Então, como é que essa mudança radical começou? Bom, tudo isso parte de um período de muita turbulência e principalmente de estagnação econômica. Depois da morte de Mao Zedong, a China estava, sabe, numa encruzilhada. Aquele planejamento central super rígido simplesmente não estava funcionando. O país ficava para trás, e não só do Ocidente, mas também dos seus vizinhos, como o Japão e os tigres asiáticos, que cresciam num ritmo alucinante. A mudança não era só necessária, era urgente. E a resposta para isso veio em dezembro de 1978, com uma nova liderança e, mais importante, uma nova filosofia. Foi aí que começou a política de reforma e abertura liderada por Deng Xiaoping. E essa frase famosa do Deng Xiaoping resume perfeitamente a nova mentalidade, né? O pragmatismo tomou o lugar da ideologia. O que importava era o resultado. Se uma política funcionava para desenvolver o país, ela seria adotada. Não importava se o rótulo era capitalista ou socialista. E foi a partir dessa ideia que a China criou um modelo econômico único. Não era capitalismo puro, mas também não era o comunismo antigo. Era um sistema híbrido. Ele permitia empresas privadas, competição de mercado, mas ao mesmo tempo mantinha um forte controle do Estado nos setores que eles consideravam estratégicos, tipo energia, finanças e telecomunicações. O plano do Deng focou em 4 áreas-chave para a modernização. E a primeira grande reforma começou no campo, na agricultura. O sistema de comunas foi trocado pelo sistema de responsabilidade familiar. Isso permitia que os agricultores vendessem o excedente da produção no mercado e tivessem lucro. O resultado? A produtividade disparou. Agora, o que é muito interessante é o jeito como isso foi feito. A China não apostou numa transição de choque, sabe? A abordagem foi bem cautelosa, gradual. Eles testavam as novas políticas em algumas áreas específicas e só depois aplicavam no país inteiro. Essa estratégia de atravessar o rio sentindo as pedras permitiu que eles aprendessem com os erros e ajustassem o curso sem desestabilizar tudo. E vamos para a próxima fase, porque uma coisa foi levando à outra. Com as reformas internas andando, o passo seguinte era conectar a China com a economia global. E foi isso que a transformou na famosa fábrica do mundo. Mas essa abertura também foi super controlada e seguiu 3 passos cruciais. Primeiro, criar umas zonas experimentais para o capitalismo. Segundo, usar essas zonas para atrair dinheiro e tecnologia de fora. E terceiro, se integrar de vez nas regras do comércio global. Essas zonas econômicas especiais foram um grande laboratório dessa abertura. Cidades como Shenzhen, que era só uma vila de pescadores, viraram metrópoles globais. Elas ofereciam impostos baixos, menos burocracia e uma mão de obra gigante para atrair as multinacionais. E olha, foi um sucesso estrondoso. E esse slide mostra o resultado de uma forma gritante. A composição das exportações chinesas mudou da água para o vinho. Em pouco mais de 10 anos, os produtos manufaturados pularam de menos de 1/3 para quase 90% do total. A China estava, de fato, se tornando a oficina do mundo. E essa linha do tempo mostra os marcos dessa ascensão. Começa com as primeiras EIEs, passa pela entrada crucial na OMC em 2001, que abriu de vez os mercados mundiais, e chega até 2009, quando a China oficialmente se tornou a maior nação exportadora do planeta. Mas a história não acaba aí, não. Ser a fábrica do mundo era só o começo. O próximo grande objetivo era virar um centro de inovação. O ponto central aqui foi uma mudança de mentalidade. A China não queria mais só montar produtos que foram projetados em outros países. A ambição nacional passou a ser criar, desenvolver e liderar em tecnologia. A marca feito na China precisava evoluir para inovado na China.
E essa ambição, claro, veio com um investimento maciço. O gasto em pesquisa e desenvolvimento como porcentagem do PIB saltou de míseros 0,6% lá em 1980 para quase 2,7% hoje. É um compromisso muito claro com a liderança tecnológica. E os resultados são inegáveis. Hoje, a China já supera os Estados Unidos em publicações científicas e patentes. Lidera na maioria das tecnologias consideradas críticas e investe pesado em áreas do futuro, como inteligência artificial e computação quântica. E claro, nada disso seria possível sem o salto gigantesco na educação superior. E isso tudo nos traz para o agora e para o futuro. Qual que é o próximo capítulo dessa história? Bem, a resposta está nos planos estratégicos do país, como o 15º Plano Quinquenal. Esse novo plano sinaliza outra mudança estratégica. O foco não é mais crescer a qualquer custo. Agora, as prioridades são um desenvolvimento de maior qualidade, a autossuficiência em tecnologia-chave para resistir a pressões de fora, uma transição energética gigantesca e o fortalecimento do seu próprio mercado consumidor. É claro que o caminho pela frente não está livre de obstáculos. Do lado de dentro, a China enfrenta uma bomba relógio demográfica com a população envelhecendo e ainda precisa lidar com a crise no setor imobiliário. Já do lado de fora, as tensões com outros países, principalmente com os Estados Unidos, e o aumento do protecionismo são riscos bem reais. E tudo isso nos leva a uma grande questão que fica no ar. Esse modelo chinês, com seu planejamento de longo prazo e uma capacidade incrível de se adaptar, ele oferece lições para o resto do mundo? Ou será que o seu crescimento e seu sistema de governo representam um desafio fundamental à ordem global que a gente conhece? A resposta para isso, muito provavelmente, vai definir o nosso século.